Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje vou gravar mais um vídeo e vou falar acerca da nossa Santa Igreja e do fundador da nossa Santa Igreja. Mas, primeiro que tudo, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou falar acerca do tema da nossa Santa Igreja, o fundador, e também dos sacramentos e a importância de que todos nós católicos tenhamos conhecimento da nossa fé e que aprendamos a ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Todo católico deve de ler a Sagrada Escritura e também deve de ter conhecimento da nossa fé. Devemos ser católicos não por tradição nem de palavra. Isso não é um católico verdadeiro. Hoje em dia, se falamos muito de Deus, falamos da palavra de Deus, hoje em dia ele toma como fanatismo. Hoje em dia, em tempos modernos, é assim: se falamos muito de Deus e falamos da palavra de Deus, é fanatismo. Mas então, falar das coisas do mundo não é fanatismo. Isso sim é certo para os olhos do mundo. Isso é certo, é importante. Então, falar da palavra de Deus é fanatismo. Falar de Deus é fanatismo. Anunciar a Cristo é fanatismo. Porquê? Por falta de conhecimento da nossa fé. Muitos católicos, de nós católicos, chamamos-se fanatismo. Eu não o faço, mas muitos sim o fazem. Que entrou em fanatismo, que então, quando começamos a falar muito de Deus, da palavra de Deus, tudo é fanatismo. Então, falar do mundo não é fanatismo, falar do mundo é, é bom, é direito. Então, se falamos de Deus, é fanatismo. Porquê? Isto é falta de ter conhecimento da sua fé, não ter uma boa formação católica acerca da nossa fé. Quando começou a nossa Santa Igreja dos Sacramentos, ter um estudo mais a fundo da nossa Santa Igreja, da história da nossa Santa Igreja, como começou, quem é o fundador, ele porquê. É importante ler a palavra de Deus e a importância da oração para não cair em tentação, porque o mesmo Jesus nos diz nas Sagradas Escrituras que oremos para não cair em tentação. Então, se nós estamos todos os dias mais em oração, o demónio não tenta tanto a nós. Mas se nos afastamos, somos mais tentados e caímos no pecado. Caímos em muitas tentações e muitas tantas coisas que cometemos na vida. Mas se temos mais conhecimento da nossa fé, estamos em oração e lemos a palavra de Deus e vamos aos domingos à missa, nos confessamos, recebemos a Cristo na Eucaristia, porque realmente Ele está aí verdadeiramente, não é simbólico, nem um recordatório, é real, porque Jesus mesmo nos diz nas Sagradas Escrituras que é seu corpo verdadeiro, que aquele que come de seu corpo e bebe de seu sangue tem vida eterna. E então, se nós queremos ter vida eterna, devemos ir ao confessionário, confessar arrependidos, confessar os nossos pecados, para assim poder estar limpos para receber a Cristo em Eucaristia. Ele está aí realmente presente. E outra coisa é que todo católico não deve acreditar em adivinhações, horoscópios, em signos, nada disso, porque tudo isso é falso. Isso é de Satanás, do diabo. Então, muitos vão dizer, mas muitos são católicos e acreditam em Deus. Sim, o diabo também acredita em Deus. Pois, ele mesmo tentou Jesus. Então, se falamos de Deus, tudo é fanatismo. Então,
se falamos do diabo, isso é uma coisa como. Falar do diabo é como uma coisa do nosso antepassado, nossos bisavós, avós. É assim. Hoje em dia, nestes tempos modernos, é assim. Mas o diabo é verdadeiro, o inferno é verdadeiro e o purgatório e o céu também. Então, hoje em dia, falar é fanatismo. Que hoje em dia han criado um Deus falso, que tudo é misericórdia, que tudo se salvam. Então, que já não é necessário ir à missa, ir à igreja, que a igreja não é necessária. Então, para que Jesus funde uma igreja, Jesus fundou uma igreja dos seus sacramentos. Então, a glória a Deus se dá na igreja. Efésios capítulo 3, versículo 3, está por aí, de versículo 11, nos fala que a glória a Deus se dá em la igreja. Então, porque muitos católicos dizem que nós não faz falta ir à igreja e que não faz falta se confessar, que se confessa diretamente com Deus. Então, para que Deus fundou uma igreja? Para que Deus deixou os sacramentos? Então, contradiz as palavras de Jesus, contradiz as Sagradas Escrituras. Por isso é importante que tenhamos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja. Então, aqui vou ler acerca da nossa Santa Igreja, do fundador da nossa Santa Igreja. Aqui é Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Confissão messiânica de Pedro. Ao chegar à região de Cesária de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo: E vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra Simão Pedro, respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse-lhe, em resposta: És feliz, Simão, filho de Jonás, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra identificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, senão a minha igreja, uma só igreja. E as portas do abismo não poderão contra ela. Aqui fala das portas do abismo. O abismo é o inferno. Então o inferno insiste. Mas para este mundo atual, este mundo moderno, falar do inferno é como uma coisa tonta. Não poderão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos discípulos que ninguém dissesse que ele era o Messias. Então, aqui, Jesus deixa um chefe na sua igreja, lhe dá as chaves, é poder, lo põe como cabeça da sua igreja, porque Jesus é a cabeça da igreja, mas põe um encarregado da sua igreja, Pedro, como primeiro Papa. Desde hoje até o Papa Francisco, até dos dias de hoje, há havido 274 papas, mais ou menos, por aí. Então, é
a única igreja verdadeira, fundou uma igreja, não minhas igrejas, senão a minha igreja. Então essa igreja é a igreja católica que Jesus fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. Temos autoridades, o Papa, cardeais, o bispo, sacerdote, diáconos. Essa é a igreja de Cristo. Jesus funda uma igreja, então, e também deixa os sacramentos. Então, nós devemos ir à missa aos domingos e ir ao confessionário confessar nossos pecados com o sacerdote. Porque também outra passagem da Sagrada Escritura diz: a quem perdoar os pecados, quedam perdoados, e a quem nos retenha, quedam retidos. Então, de poder aos sacerdotes para perdoar pecados, porque quando nos confessamos, o sacerdote nos absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então aí estamos límpios para receber a Cristo na Eucaristia, que Ele está aí realmente presente, verdadeiro. Jesus, e na última ceia, instituiu a Eucaristia. Agarrou um pãozinho, deu um pedacito a cada um. Toma-lo, porque este é meu corpo, que será entregue para perdão de muitos. Depois tomou a copa, dizendo do vinho, repartindo, dizendo que isto é o meu sangue que será derramado, que é a nova aliança, para perdão de muitos. E em outra passagem diz: el que coma do meu corpo e beba do meu sangue tem vida eterna. Por isso é necessário nós termos conhecimento da nossa fé, ter formação católica, ler as Sagradas Escrituras, ler o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para que compreendamos a Sagrada Escritura à luz da nossa Santa Igreja, para não interpretar mal, porque se lemos por nossa conta, temos a tendência de cair nas falsas doutrinas, como há tantas igrejas falsas fundadas por homens, para não por Cristo. Cristo fundou sua igreja. O fundador da nossa Santa Igreja é Cristo, a Igreja Católica. Então, devemos ter conhecimento. Ele está aí na Eucaristia, verdadeiro. Realmente, seu coração late esperando a nós, arde por amor a nós. Então, vayamos a receber a Cristo na Eucaristia, mas vayamos arrependidos e confessados. Ele está aí realmente presente. A Eucaristia é o coração da nossa Santa Igreja, é Cristo que está aí realmente presente, em sua divinidade. Então, também temos a nossa Mãe, Maria Santíssima, que é a Mãe da Igreja. Por que é a Mãe da Igreja? É a Mãe de todos nós católicos. Porque se Jesus é a cabeça da Igreja, a Mãe, Maria, é a Mãe de Jesus. Portanto, ela é a Mãe da Igreja, de todos nós, os batizados, que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí passamos a ser a Igreja de Cristo. Então, nós devemos ter conhecimento da nossa fé, devemos ler as Sagradas Escrituras, estudar a nossa fé mais a fundo e estudar também a história da nossa Santa Igreja, como começou. Também é importante ter conhecimento da nossa fé, onde a nossa Santa Igreja sempre ha sido perseguida. Os primeiros apóstolos foram todos, morreram, foram todos martirizados, martírios, foram uns decapitados, outros crucificados. Vamos ao Coliseu de Roma, onde matavam os cristãos, os queimavam, os deitavam aos leões, eram devorados. E eles morriam por sua fé, pero não renegavam de sua fé. Eram crucificados em cruzes,
queimados, morriam por sua fé, os primeiros cristãos. Essa é a Igreja Católica. Porque hoje em dia, nestes tempos modernos, falar da palavra de Deus, anunciar a Cristo, é fanatismo. Falta de conhecimento da sua fé, de conhecer a sua fé. É tudo por hoje, irmãos católicos. Não vou alargar mais este vídeo. Só vou pedir a todo aquele que siga o meu canal e que dê um like, que gosta, e partilhá-lo. E faça comentários também, que é muito importante. E subscreva o meu canal para assim que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicas. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.